Fala, Dev, beleza? Então aqui, ó, nessa aula, finalmente trazendo o formulário Multi-Step Form, né? Basicamente, esse componente de UI que eu quero trazer para vocês, né? Mostrar como eu faço ele no meu dia a dia. Basicamente, ele é um componente que ele serve, né? Ele vem com a proposta da gente separar as informações em múltiplas abas ou telas, permitindo assim que a gente construa passo a passo um cadastro de uma informação, só que sem estar tudo jogado em uma tela, né? Sem a gente sujar, poluir uma tela com informações para o usuário ficar confuso e não saber o que ele está realmente preenchendo, né? Então, basicamente, essa é uma das propostas que a gente pode levar em consideração para se usar esse tipo de componente. Basicamente, a gente deve ou pode, né, utilizar esse tipo de componente, né, o Multi-Step Form, em duas situações aqui específicas que eu separei, né, que eu acho que são as mais importantes de se usar, que é quando há muitas informações para completar o registro ou cadastro, né, de uma informação. Então, quando a gente tem um registro que de uma entidade que a gente tem que tem muitas informações e a gente precisa, né, receptar essas informações, capturar essas informações do usuário. E o processo mais básico que a gente vê é pega, joga os campos em tela e é isso aí. Só que muitas vezes isso pode ser ruim para a experiência do usuário, né? Porque vai ter muitas informações, dependendo de quem está criando essa tela para reunir e recuperar essas informações. Pode ser que essas informações sejam jogadas sem muito contexto em tela, então o usuário não tem muito com o que se basear, o que ele está preenchendo no momento, qual é a relação daquilo para ele executar aquela ação. E também pode prejudicar a usabilidade no sentido mais do desenvolvimento da aplicação, pesando na performance, pois se você tem um campo que depende de um outro campo preenchido, e os dois estão em tela, e o usuário tenta acessar o campo que depende de outro campo. E se a gente quisesse realizar um filtro, não teria como, porque a gente precisa que o usuário selecione o outro campo. Então acaba que a gente vai ter que ou ter uma forma de bloquear o usuário de fazer ações em outros campos, o que acaba sendo até muitas vezes mais complicado, né? Porque a gente tem que fazer várias validações ali dentro do Flutterflow, ou né, a gente acaba não filtrando, então vai ser um consumo desnecessário dentro da nossa aplicação. Então, tem inúmeras razões de a gente poder utilizar um componente desse, mas essa é uma das razões, né? Que daí também né, o que eu estava mencionando agora, né? Quando a gente precisa preencher uma informação e essa informação, né, depende de outra informação selecionada. Então, quando a gente tem, por exemplo, um drop-down aqui e a gente poderia filtrar as informações desse drop-down com base em outro drop-down, por exemplo, de seleção de alguma informação que tenha correlação entre essas duas informações, né? Então, se o usuário se eu tenho um drop-down aqui com informações que eu poderia filtrar com base na seleção de outro drop-down, mas os dois estão em tela e não tem um controle de esse ficar bloqueado ou esse aqui, basicamente o usuário pode ir diretamente nesse e né, ele vai ter que apresentar as informações. Porém, como o usuário não fez a seleção aqui em cima, não tem como eu filtrar. Então, aí é um ponto que acaba pecando, né? Então, como eu disse, né, são inúmeras formas de a gente é, ter a necessidade de usar um componente desse. E basicamente o visual dele é mais ou menos isso aqui, tá? Que, é claro, só trouxe um exemplo hipotético, né? Mas a gente vê isso de diversas formas, vertical, que inclusive é o que a gente vai criar, tá? Um vertical. E formas são infinitas de a gente fazer, tá? Eu vou trazer aqui a base, o conceito mais puro de como fazer, mas você pode criar do seu jeito, como for. A base, a regra é a mesma, tá? Então, só vou demonstrar aqui como a gente pode criar aqui uma das formas, tá? E, né, eu vou usar como exemplo aqui o fluxo de cadastro de uma pessoa, né? Que é, basicamente a gente vai ter ali diversas informações, só que eu vou filtrar, vou trazer só algumas só para exemplificar, né? Daí eu vou separar em várias abas para você entender, né? Como seria o processo, né? Você com certeza vai ter um caso de uso que é, pode ser que tenha mais informações, o que vai fazer muito mais sentido, né? Esse aqui, lembrando, é só um exemplo hipotético, daí para a gente poder entender esses conceitos, que a gente dividir as informações em várias etapas, né, em múltiplas etapas, e essas informações, que eu vou usar nesse exemplo aqui, elas dependem uma da outra, ou poderiam depender uma da outra para eu poder ir filtrando, então vai fazer mais sentido ainda. Porque na primeira etapa, por exemplo, eu vou colocar ali o nome e a idade, só isso, né? E daí a próxima etapa vai ser o país. Ok, aqui até então a gente não tem nenhuma relação entre essas duas informações. O país ali vai ser o ponto de entrada. E na seleção do país,
eu posso depois selecionar o estado e a cidade. E perceba que esses três aqui, eles têm uma certa relação. Porque se eu não filtrar o país, o estado é de que país? Se eu não selecionei um país, tecnicamente eu teria que trazer os estados de todos os países para o usuário poder selecionar. Então aqui você já enxerga um ponto que seria legal se a gente tivesse uma seleção anterior, né? E aí mesma coisa para a cidade. Cidade de qual estado? De qual país? Se eu não trouxesse, se eu não tivesse filtrado antes, ou selecionado previamente pelo usuário, tecnicamente eu teria que trazer tudo para o usuário selecionar, o que acaba sendo com certeza péssimo, né? Então faz mais sentido que a gente tenha essas seleções anteriores aqui, tá? Então eu vou usar isso como exemplo, tá? Eu vou criar então simplesmente um input em cada etapa ali, né, em cada tela, que vai capturar a informação e na próxima tela eu posso usar essa informação para filtrar, tá? E aí, basicamente, isso vai permitir que a gente aperfeiçoe a performance, né, de acordo com as escolhas do usuário. Então, a gente vai fazer com que o usuário informe as informações básicas na primeira etapa, na segunda a gente vai recolher a informação do país ali, né, que a gente pode daí usar para filtrar as etapas posteriores, que é o caso da terceira etapa, né, que seria aqui onde a gente vai recolher o estado e a cidade, que é a localidade, e daí a gente pode filtrar também as opções de acordo com esses campos, né? E na quarta etapa a gente vai ter só uma tela de confirmação onde a gente faz um resumão de tudo que ele selecionou nas etapas, tá? Esse aqui é um exemplo muito simples que eu acredito que você já deve ter visto usando alguma aplicação no seu dia a dia que tem alguma coisa próxima disso, tá? Então o fluxo ficaria assim: a gente preenche as informações básicas, vai para a etapa de país, vai para a localidade e confirmar. E a maioria dos multi-step forms funcionam dessa maneira. Você tem a primeira etapa, você não consegue ir para as próximas etapas, né? Então você tem que preencher as informações aqui. E aí, ao tentar ir para a próxima etapa, essas informações são validadas e ele vai te permitir ou não ir para a próxima etapa. E é assim, então basicamente a gente tem informações para serem recuperadas aqui, né? Obtidas, né? A partir da interação do usuário. A gente valida se essas informações foram corretamente preenchidas e daí a gente deixa prosseguir, tá? Até chegar no final, onde a gente tem todas as informações mínimas, né, requisitadas ali para o usuário e a gente pode usar então essas aí. Né? E aqui é um outro exemplo que eu decidi tentar mostrar aqui para vocês, que é no caso de uma tela bagunçada, né, como a gente precisa de várias informações para realizar um cadastro de alguma informação, mas isso está tudo jogado em tela. Perceba que a gente tem informações que se conectam, né, que tem um contexto único, mas elas estão todas jogadas em tela. Então a gente não vai ter muita o que levar para se basear, né? Isso fica poluído também na interface. Então, é aqui que o multi-step form brilha também, né? Porque a gente permite, né, que as informações fiquem estrategicamente dispostas, né, posicionadas, dando então para o usuário uma interface mais clara, mais limpa, mais intuitiva e também permite, né, como eu mencionei, deixar as informações agrupadas em seus contextos para a gente também poder fazer o filtro entre elas, né, de acordo com as dependências. Mas é só um exemplo prático mesmo. Então, vou mostrar aqui para você já o exemplo final do que a gente vai construir. Basicamente vai ser um multi-step form vertical, né? Então a gente vai ter um númerozinho da etapa aqui, um títulozinho que é o contexto daquela etapa, uma descriçãozinha bem tranquila, né? Perceba que essas etapas aqui, elas estão um pouco opacas, né? Elas não estão com tanto destaque. Essa aqui que está ativa, né? Que é a atual, está mais destacada, né? Então a gente tem aqui os campos, tá? Como eu mencionei, isso é só exemplo hipotético, então eu botei só dois campos aqui mesmo. Nesse tutorial aqui, que eu espero que eu consiga fazer em um vídeo só, mas se não der, é bem tranquilo, eu acho que eu vou dividir em outro vídeo para tentar explicar o máximo possível e deixar bem é, rico em conteúdo para vocês. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai construir, né, essa mesma interface, só que eu vou focar mais nessa parte aqui, tá? Os campos eu provavelmente vou reutilizar dessa página de demo aqui, tá? Eu não vou criar exatamente aqui, porque não é o propósito, eu mostrar como se cria isso, mas a gente vai criar ali essa área aqui da visualização da etapa, né, e o stepper, né, que a gente chama aqui, que é onde ele mostra as etapas, né, os indicadores. E daí também o botão, porque não é só questão visual, a gente também vai ter que trabalhar com a interface respondendo, né, aos estados e indicando, né, com visualmente em que etapa o usuário está. Porque, por exemplo, olha só, então a gente tem aqui ocorrendo uma validação de formulário, né? Então a gente precisa validar esse formulário para poder ir para a próxima etapa. Por exemplo, eu vou botar aqui informações, né? Preenchi e se eu vou para a próxima etapa, olha só. Então a gente tem
a área aqui de visualização da etapa sendo alterada, né, visualmente, e também tem um feedback visual aqui da etapa concluída, né? Então, esse aqui é o state, né, visual da etapa quando ela está concluída, né, quando ela foi preenchida. E aqui, percebe que ele ativou, né, ele está com mais destaque essa área aqui, que é onde a gente está agora, né? Esse aqui continua ali sem destaque, né? E aqui a seleção de país, tá? Eu não vou me preocupar em botar as informações, como eu disse, o intuito é só fazer com que ele valide o formulário, responda com feedback visualmente aqui a interface que ele está e que a gente faça esse controle, né? De trocar de etapa, trocar visualmente aqui e ter, né, as ações aqui para fazer a troca de etapa. Então, mas basicamente esse aqui é o... A gente até pode voltar aqui a etapa, olha só, tem até uma transiçãozinha legal aqui. E basicamente a gente só precisa preencher ali, bem tranquilo. Chegar ao final, a gente vai ver as informações, olha só. Perceba que a gente tem acesso à informação lá da primeira etapa, aqui da segunda etapa, da terceira etapa, tá? E aqui a gente confirmaria, né? E daí ele faria alguma ação, né? Normalmente, perceba que aqui, ó, eu confirmei e ele não mudou o state dessa etapa, porque normalmente aqui a gente realizaria um cadastro, navegaria o usuário para outra página, enfim, tá? Então, geralmente para a última etapa a gente não se importa em dar esse feedback de conclusão. Você pode até fazer, quando a gente chegar lá até vou mencionar em que momento você faria, mas basicamente nessa última etapa a gente nem teria que se preocupar porque normalmente a gente já cancelaria esse modal aqui, né, por exemplo. Mas basicamente isso aqui, eu espero que daí vocês gostem desse conteúdo, tá? Eu vou tentar então fazer tudo nessa aula aqui, tá? Então basicamente o que a gente tem aqui? Um modal, né, com duas áreas. A gente vai ter a área de visualização das etapas, a área de visualização do conteúdo da etapa, né, do formulário. Nós temos aqui essa animaçãozinha, né, essa transição, esse efeito aqui de blur também, que vai ser bem legal. A gente tem o estado aqui respondendo. Basicamente aqui a gente está usando um page view, tá? Já adiantando o conteúdo, a gente vai usar um page view aqui para poder fazer o controle, tá? Então, inclusive, essas actions vão controlar o page view e a gente vai alterar o estado das etapas com base no índice do page view, tá? Já adiantando aqui o conteúdo. E eu acho que é isso, tá? Vamos botar a mão na massa para eu mostrar para vocês isso aqui e a gente tentar construir isso em duas aulas, tá? Então, vamos lá. Vamos lá para o Flutterflow. Beleza aqui? Esse aqui é o nosso projetinho pronto, tá? Basicamente, a gente tem aqui as áreas, né, separada. Perceba que aqui no UI Builder do Flutterflow, aqui tá meio bugadinho, né? A gente não vê aquilo que tá lá visualmente. Mas isso aqui eu confesso que é um bug do Flutterflow, tá? Porque a gente colocou, por exemplo, a cor da linha aqui, né, de conexão das etapas com o valor condicional e por alguma razão o Flutterflow não está conseguindo computar isso aqui no UI Builder. Então, infelizmente é o que a gente tem, tá? Mas a gente vai construir nessa aula aqui a parte visual mesmo de como é, então sem essas condições e tudo mais, você vai ver como é que vai ficar. E daí depois, quando a gente trabalhar a parte de condição e trabalhar como isso vai dar o feedback e responder à etapa que ele está agora, aí a gente vê que vai ficar dessa forma, tá? Não tem muito o que dizer sobre isso. Então, basicamente isso aqui é a versão final. Inclusive os campos aqui depois a gente vai copiar para facilitar pra gente aqui, tá? Você pode ir criando aí do seu jeito, tá? Mas eu aqui para tentar deixar o mais fiel possível a essa página demo que eu já construí previamente, eu vou copiar daqui os campos. Só o que mais eu vou ter que mostrar do zero aqui para vocês é que a gente usou então aqui um page view, tá? Eu renomeei só para ficar mais claro. Page view, a gente vai precisar de uma área de ações que vai controlar esse page view. E aqui no lado, né, as actions que a gente vai montar, né? Então a gente vai trabalhar bastante a questão de layout aqui. E daí essas condicionais que a gente vai fazer para indicar que uma etapa está concluída e qual é a etapa atual, tá? Então, acho que a gente pode deixar de enrolar, né, e ir pro tutorial. Então vamos lá. Vamos começar criando esse container ali do meio, né, esse modalzão basicamente. Eu botei aqui uma configuração de 75% por 75%. Isso aqui não é o que importa, tá? Você pode, por exemplo, você pode estar criando para a página inteira, né? Eu vou criar dentro desse modal, mas essa parte aqui inicial não é muito o que vai dizer como o Multistep Form funciona, tá? Então, mas eu peço que vocês me acompanhem aí, tá? Então vamos lá. Zinc 900 aqui, né? O básico. Eu vou posicionar ele lá no centro. Vou colocar aqui um arredondamento de borda de 24. Vou colocar aqui uma borda de zinc 800 e 1, tá? Então, ok. E aí, nós vamos colocar uma row para dividir as duas áreas, tá? Então, vamos lá, colocar uma row. Eu vou adicionar um padding aqui já de 32.
e vamos colocar as duas áreas, então, a área do multistep e a área do container aqui, tá? Essa área aqui a gente vai preencher mais, tá? Ela vai ocupar mais espaço e essa área aqui a gente pode colocar 250 por enquanto, até na verdade mais, 300. Podemos ocupar toda a altura aqui, né? Aqui também. Então, perceba que a gente já está vendo esse cara aqui. Na verdade, esse padding que a gente colocou aqui não vai ficar igual se eu manter. Então, na verdade, deixa eu limpar esse padding aqui, porque eu coloquei um border radius aqui, então eu tenho que clipar o conteúdo para ele ficar dentro dessa área. E como eu vou mudar a cor das duas áreas, eu tenho que mudar a cor aqui pelo container, por isso que ele tem que começar desde das extremidades aqui, tá? Sem o pad. O pad a gente coloca internamente depois. Então essa área aqui ela vai ser um pouco mais clara, né? Então vou botar um zinc 800, acho que é isso. Depois eu mudo qualquer coisa. Essa aqui eu vou botar a mesma cor do fundo ali, só que eu vou diminuir a opacidade. Na verdade é a mesma cor do fundo, né? Que é essa aqui. Porém eu vou diminuir um pouco a opacidade para uns 20. E aí já vai dar um pouco de diferença aí para nós, tá? E essa aqui a gente coloca a mesma cor do outro modal, tá? A gente vai ter duas áreas aí. Tá um pouco. Deixa eu até aumentar um pouco aqui. Essa aqui tá certo. Essa aqui a gente coloca em 15. Beleza, tá? Então, temos ali a diferença. E na verdade nessa row também eu vou colocar uma linha aqui para fazer a borda, né? Então eu vou adicionar aqui um divider, tá? Um vertical. E a gente coloca ele aqui no meio. Opa! Aqui no meio, tá? E vou botar aqui zinc 800, que é a mesma cor da borda. Eu vou colocar a altura aqui, eu vou vir aqui na row, eu vou fazer ela se esticar, então ele botou a linha desde lá do início. E eu boto aqui a largura de 1 e o peso aqui de 1 também. Então a gente tem uma bordinha aqui na lateral. Beleza, eu já vou deixar aqui previamente o nosso elemento de layout aqui, né, que vai ser a column. E aqui sim eu boto o padding, tá? E aqui também. Então aqui também vai ser uma column com já um espaçamento de 32, tá? E beleza. Depois a gente volta aqui no Multistep Form. Eu já vou adicionar aqui na nossa column de elemento. Aqui ela vai ter duas áreas, tá? Basicamente a gente vai ter o Page Viewer, né? Que a gente vai ter o nosso formulário. E aqui embaixo uma área de Actions, tá? Então, já vou adicionar aqui o nosso Page View. Beleza. Depois a gente trabalha nele. E eu vou ter uma row aqui embaixo, jogando os elementos lá para o final, onde a gente vai ter dois botões, tá? Vou só jogar aqui mesmo por enquanto, tá? Então vamos trabalhar nessas actions aqui primeiro, que eu acho que já é mais simples. Vou botar um espaçamento entre os itens aí de 12. Aqui o botão eu vou botar como próximo. E aqui voltar, tá? Vamos lá, e esse cara aqui a gente vai trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Fill Color, eu vou botar um Zinc 700. Acho que pode ser, para ser bem claro mesmo. O Border Zinc 600, com Border Width de 1. Border Radius pode ser esse mesmo. Aqui eu vou botar 12 por 12. E aqui 8 por 8, tá? Dá uma espiada, acho que assim ficou. Na verdade aqui é um pouco mais mesmo. Pode ser 16 mesmo. Assim, ok? Esse aqui eu boto a mesma configuração ali. Na verdade a cor de fundo vai ser um pouquinho mais escura, então pode ser o 800. Assim acho que ficou bom. Então a gente dá mais destaque no próximo mesmo. Ok, a gente vai adicionar as actions por enquanto. E nós vamos trabalhar aqui o Page View. Por quê? A gente vai usar esse Page View basicamente por duas razões. Primeiro, que ele já vai ter o controle nativo do Flutterflow de trocar, né, entre várias páginas, né, que é o que a gente vai usar para ser cada página ser um step, né, uma etapa do usuário aqui do formulário. Então a gente vai usar por esse controle nativo do Flutterflow, é melhor do que a gente ficar fazendo condicional, validando state. E então ele já tem também essa animaçãozinha ali, fica bem interessante. E comparado ao tab bar e ao carrossel, se não me engano, que também tem uma proposta parecida de poder trocar entre vários itens, né, várias janelas de visualização, digamos assim. Esses dois outros que eu mencionei, eles têm
um controle nativo já que permite scrollar com o mouse, por exemplo, ou com um toque na tela, né, arrastando simplesmente, e a própria tab bar, que não dá para remover a tab barzinha, né, os tabs. Então, por essa razão, a gente não vai usar aqueles, porque nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê que tem os indicadores que se eu clicar aqui neles, ele troca o page view automaticamente, e a gente não quer esse efeito, porque eu quero que só essas actions sejam capazes de trocar, de alternar, né, entre as visualizações aqui. Por quê? Porque eu preciso que antes de trocar a gente valide o formulário. E se não tiver esse controle, né, que o tab bar não permite, porque o tab bar vai trocar primeiro, ele vai permitir sempre que troque, né? Ele até tem um evento lá de on-page change, alguma coisa assim. Só que esse evento vai rodar depois que o usuário já clicou. Ele vai transicionar primeiro e depois vai rodar o evento. Então, não tem como a gente tratar esse efeito. A gente pode até navegar de novo, mas não vai ficar tão legal, né? Vai ficar até um pouco estranho para o usuário. Então, basicamente, nós vamos usar esse aqui, que é o que eu achei que melhor se encaixou para essa situação, porque ele tem o comportamento que a gente quer, ele tem o controle nativo de troca de part, que o Flutterflow tem, e ele permite esconder esses indicadores. Ele também não tem o controle de arrastar para trocar de part, então a gente não vai ter que se preocupar com isso, e a gente consegue então controlar ele pelas actions aqui, tá? Então, basicamente, vamos aqui embaixo. Eu vou tirar essa margem aqui que não precisa, que é por causa do indicador, mas a gente não vai usar. E eu vou desmarcar o indicador. Então, percebo que agora está só aqui a visualização. E, tecnicamente, se eu rodar a execução do projeto agora, não tem como eu trocar de página, né? Então, a gente vai incorporar isso depois aqui com essas actions aqui, tá? Eu até vou colocar aqui um espaçamento entre esses dois itens, tá? Então, a gente tem um espaço entre a action e a visualização mesmo, né? Ok. Acho que já vou construir os formulários aqui, tá? Para dar uma adiantada. Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui na minha demo page. Como eu já mencionei, né, o intuito não é exatamente o demonstrar como criar a interface, é só para a gente adiantar isso aqui. Mas, basicamente, a gente vai ter aqui o texto que representa a etapa, tá? Então, eu vou fazer isso mesmo. Então, vamos lá. A gente vai ter a column aqui. Nós vamos ter um texto para indicar o mesmo título que vai ter na etapa aqui, tá? Esse é o visual que eu escolhi para o meu multi-step form, por exemplo. E nós precisamos ter um form, tá? Englobando os campos ali, porque a gente vai precisar chamar a action que valida esse formulário, tá? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui na column para organizar os itens para a esquerda. O formulário pode ocupar todo o restante do espaço, né? Então, ok aí. O texto aqui a gente coloca o mesmo texto da etapa, né? Essa vai ser a primeira etapa, então, dados pessoais. A gente pode botar aqui um headline small, pode ser. Um 50. Legal. Beleza. Sem muito o que fazer ali. E aqui no form, eu gosto de renomear, né? Então eu vou, até porque a gente vai precisar chamar ele aqui nas validações, então é bom que tenha um nome bem específico. Eu vou chamar por enquanto aqui só de step 1 form, tá? Mas se você quiser pode botar o nome do conceito da etapa, então seria dados pessoais, né? Mas pra gente deixar tudo organizadinho, eu vou chamar de steps. Então, cada step eu vou chamar de step e o número dele, e daí o contexto do que a gente está criando. Então, step 1 form, tá? E aí o campo, né? Não vou recriar ele do zero. Eu vou pegar aqui a composição de como é que ele é. Deixa eu voltar aqui. E vou colocar aqui, tá? Então, coluna 1, basicamente ali. Sem muito o que dizer aqui também. Os campos não importa como é a criação, tá? Importante que eu vou colocar, ele vai pedir para colocar dentro de uma coluna, ok? E essa coluna a gente alinha para cá. Vou botar um espacinho aqui, ok. Que os campos você vai criar e o que importa é que você tenha um nome aqui, né? Fica interessante para você trabalhar aqui dentro, deixar tudo organizadinho e aqui no formulário, basicamente você precisa do formulário daí, porque daí você vai marcar aqui, ó, para ele poder fazer a validação. E é isso aí, tá? Então, basicamente, é só ter um formulário dentro da etapa, tá? Então, eu sugiro que tenha um formulário dentro de cada view dessa aqui, né? Com os campos lá dentro, porque daí quando a gente clicar aqui na ação, ele vai validar esse formulário, tá? Então, muito da criação aqui é em cima disso. Então, nossa primeira etapa aqui foi montar. Eu até vou copiar aqui e vou colocar aqui nessa página aqui, tá? Eu vou apagar esse cara aqui e colar aqui. Outra coisa é que tem
essas tabs de controle aqui do page view, né, que indica cada página, também gosto de renomear. Primeiro eu vou renomear já o page view, tá, aqui para steps view, tá? E aqui eu gosto de botar o título da etapa, né? No caso vai ser só step 1 mesmo. Poderia ser o dados pessoais, mas para deixar mais simples e padronizado eu vou colocar assim, tá? Então step 1, aqui é o step 2. E aqui é o step 3. Depois a gente vai ter o step 4, que seria a parte de confirmar os dados, tá? Então aqui vai ser a informação do país, né? A gente vai recuperar o país aqui. Vai solicitar isso para o usuário, na verdade. Eu vou lá copiar porque é um drop-down, né? Então ele tem uma composição diferente. Então deixa eu vir aqui na step 2. Eu vou copiar só esse cara aqui. Ok. Então vamos vir aqui no nosso step 2. E a gente pega aqui dentro do formulário, a gente apaga esses dois campos, já tirou e cola aqui dentro, tá? Então, beleza aí. Já estou com o nomezinho também selecionado aqui, né? Só vou mudar aqui a cor de fundo dele para pode ser Zinc 800, tá? Border Color Zinc 700. Beleza, tá? Então é isso aí. Aqui a gente renomeia também o formulário, tá? Sem esquecer de ter cada formulário com um nome específico aí para você ficar organizado na hora de fazer as chamadas, tá? Beleza, alterado aqui, a gente pode ir para a etapa 3, apagar aqui e colar aqui. A etapa 3, basicamente ela tem dois campos. Deixa eu achar aqui, etapa 3, aqui. Vou até copiar a coluna de layout inteira para facilitar. Eu vou já renomear aqui o formulário, tá? Então, tipo form 3 aí. Aqui eu posso apagar e colar esse cara aqui, aí para facilitar pra gente. Então vamos mudar a cor aqui para Zinc 800, Zinc 700, mesma coisa aqui, Zinc 800 e Zinc 700, beleza. Então a gente muda aqui também, que vai ser o localização, acho que é. E que a gente reúne as informações de localização do usuário, né? Então, deixa eu dar uma colapsada aqui nas informações para a gente poder ver com calma aqui como é que tá ficando a composição do layout, né? Então, a gente tem aqui a área do formulário da etapa, né? Então, até vou botar aqui Forms Side e aqui vai ser o Stepper Side, tá? Então, o lado do Stepper, né? E aqui o lado dos formulários, tá? E a gente pode trocar entre os formulários que a gente vai ter aqui na nossa tela. Inclusive, nós vamos ter a quarta página, que vai ser o Step 4, que na verdade é só uma tela de confirmação, né? Inclusive até vou copiar daqui, que essa é mais simples ainda, eu só joguei um texto rico ali mesmo, pra gente poder copiar isso aqui, depois eu tiro a animação, porque a animação também faz parte de um outro momento que a gente vai trabalhar isso, tá? Então eu vou só remover aqui a animação, e depois a gente vê ela. Ok, então a gente tem aqui o confirme seus dados, né? Bem tranquilo. E aqui tá as informações preenchidas. Eu vou remover tudo aqui, senão ele vai se perder. Deixando assim por enquanto. Depois a gente preenche isso aqui. Eu vou só, né, como eu disse, só montar a parte de composição e depois a gente deixa isso aqui dinâmico, tá? Então, beleza, a gente tem as actions aqui. E agora a gente pode trabalhar o stepper, né? Então, vamos lá. Basicamente, ele vai ser vertical. Então, nós vamos ter aqui uma coluna para representar um item dele, tá? Por que uma coluna? Porque nós vamos ter um layout que vai ter o item aqui em cima, né, que é a bolinha, e a linha, tá? Então, vamos ter essa coluna para agrupar essas duas informações. E também, na verdade, a gente vai adicionar aqui dentro essa opção aqui, um container, que vai ser a nossa bolinha indicadora, e outro container que também vai ser a linha, tá? Aqui a bolinha eu vou chamar de indicator, e aqui eu vou chamar de line, tá? Então, o indicator, eu vou botar aqui
40 por 40, tá? O border radius aqui pode ser de 40 também, ele vai arredondar. E o fill color é Zinc 700, acho que dá certo já. A linha é bem tranquilo também, a largura aqui vou usar de 2 e a altura a gente deixa assim. Por enquanto ele ficou desse jeito, mas a gente já vai resolver, tá? E aqui, Zinc 700. Eu vou dar um zoom aqui pra gente poder trabalhar esse cara aí. Dentro do indicador vai ter por enquanto só um texto, né? Tendo aqui a informação do número da etapa. Então vou botar aqui até um semi-bold e a gente bota aqui o número da etapa e posiciona no meio, tá? Daí a gente tem a linha aqui. Então o que a gente vai fazer? Esse layout principal da coluna aqui, ele vai ter que esticar os elementos, tá? Então cada coluna aqui, ó, ela vai ocupar todo o espaço. Ocupando todo o espaço, quando a gente vir na linha e marcar para ocupar todo o espaço também, ó, perceba que ele vai se expandir até chegar no final. Mas quando a gente adicionar mais steps, né, cada um vai se posicionando e um vai se interligando ao outro até completar aqui todo o espaço que a gente disponibilizou. Então vai causar aquele efeito bem bacana ali de etapas se conectando, né? Então basicamente a gente criou aqui a linha de etapa mesmo, né? E ao lado desse cara aqui a gente vai ter uma row, tá? A gente vai embrulhar na verdade esse cara aqui numa row. Por quê? Porque a gente tem a parte do título aqui, né? Então, a gente bota isso aqui dentro de uma row. E essa row vai ser, vai conter, na verdade, outra coluna, tá? Então, são duas colunas. Uma que vai ter a parte de indicador e outra que vai ter aqui as informações dessa etapa, tá? Que é um texto aqui. Eu já vou botar aqui um Zinc 50. Pode ser isso mesmo. Vou botar aqui um medium. Ok, vou botar aqui o título da etapa, então é dados pessoais, né? Eu vou duplicar esse cara aqui. Esse aqui eu vou botar aqui a forme seus dados, que seria uma descrição mais completa, né? Mais interessante, mas só para a gente fazer aqui a fins didáticos vai ser isso mesmo. Eu vou então selecionar aqui um tamanho menor, body small pode ser, Zinc 500, tá? E aqui pode ser normal mesmo. Legal. Então, a gente já tem aqui essas informações. A gente pode dar um espaço entre o indicador aqui, né, e as informações da etapa. Então, vou botar aqui de 12 só mesmo, tá? Então, ficou bem legal aí. Daí, na verdade, para esse caso aqui, o que vai estar acontecendo? Por enquanto, o nosso indicador, ele está em cima, né, e a nossa linha embaixo. Então, quando eu tiver outro item desse, basicamente, ele vai ter a bolinha, que já vai se conectar com o fim dessa linha aqui da primeira etapa e a linha dele. Só que para o nosso caso aqui, como eu mostrei aqui para vocês, deixa eu voltar aqui. Quando eu estou nessa etapa aqui, perceba que a linha dessa etapa aqui também está apagada junto com o item. E para isso a gente vai, né, meio que apagar o item. Então, tecnicamente, o item tem que ter a linha para cima. Ó. Imagina esse quadrado aqui como sendo o item da etapa. Então perceba que a linha está dentro desse item, então a gente tem que colocar a linha para cima, mesmo caso aqui, ó. Né? Aqui a gente está validando essa linha aqui como checada, mas essa linha ela pertence a esse item aqui, tá? Então basicamente não é para baixo, é para cima. E no caso da primeira etapa, né, a gente vai validar, no caso, como é a primeira etapa, não tem não deveria ter conexão para cima, pelo menos não nesse layout que eu estou criando. Então essa etapa ela vai ser a única que não vai ter linha, tá? Eu estou criando ele com linha só porque é a base das outras etapas, mas depois a gente vai trabalhar ali para remover. Mas o que eu queria mostrar é que as etapas elas vão ter a linha para cima, tá? Para a gente poder fazer esse controle aqui dessa maneira, tá? Então a gente só precisa vir aqui na linha e arrastar para cima, tá? Então perceba que vai lá para baixo. E daí nesse caso a gente precisa fazer com que essa coluna aqui jogue os itens lá para baixo, tá? Daí a gente alinha com a etapa aqui. Beleza? Então aqui eu posso chamar de... Opa! Esse aqui é o layout, né? Isso aqui a gente pode chamar de step, tá? Isso aqui representa um step, né? Uma etapa. E nesse caso a gente pode já duplicar. E aí perceba que a gente tem outro item aqui, tá? Então esse cara aqui de baixo é a etapa 2. E agora, como a gente já tem duas etapas, e no caso a primeira, como eu disse, não faz sentido ter essa linha, a gente já pode remover ela, tá? Então eu vou até botar o número da etapa aqui para facilitar. Step 1.
step 2. Então aqui no step 1, a gente vai remover essa linha, tá? Ele já foi lá para cima. E daí nesse caso a gente pode alinhar os itens aqui em cima. Aqui está a nossa coluna. Nós vamos fazer com que esse cara aqui alinhe os itens lá em cima. Mas a gente não quer que ele gere esse espaço aqui, ó, perceba, porque senão essa linha aqui ela não vai se conectar nunca lá em cima. Então a gente tem que fazer com que esse container row, né, step 1, ele ocupe só o espaço aqui do conteúdo, que ele venha só até aqui em cima. Então a gente já vai desmarcando aqui algumas opções, ó, essa aqui e essa aqui, e aí ele já vai até aqui em cima. E daí a gente só precisa desmarcar aqui, na verdade aqui deixa, e desmarcar aqui, tá? Essa é a única que não vai se expandir, tá? A gente usa essa opção de expandir aqui nos steps, justamente para ele ir até a próxima etapa, né? Que é o que ele está fazendo aqui. Então ele está indo até, se expandindo até a próxima etapa, e a gente consegue causar esse efeito de conexão entre as etapas, tá? Por isso que a gente não pode, inclusive, nem botar espaço aqui entre os itens, porque daí a gente não vai ter a conexão, tá? Então, basicamente só para deixar isso explicado. E no caso da primeira etapa, né, a gente tira essa expansão, porque a gente não tem uma linha para fazer a conexão, né? Ela só é uma etapa de start, né, de início do nosso stepper. Beleza, daí aqui ele tá bem espaçado, né, porque só tem 2 itens, mas conforme a gente vai adicionando, ele já vai ficando mais alinhadinho ali e organizado, tá? Então vamos para o step 2 aqui. Vamos dar o número dele aqui, tá? 2. Aqui a gente vai coletar o país do usuário, tá? Então, vem aqui, informe sua nacionalidade, pode ser aqui. E aqui eu acho que... pequeno mesmo, tá. Beleza? Então, step 2 está feito. Vou dar um Ctrl D aqui. E a gente tem o nosso step 3 aqui, né? Então, vou renomear aqui por cima. Ok. E aqui a gente vai coletar a localização. Daí vai conter o estado e a cidade, né? Localização. Informe sua localização. Claro que isso aqui tá ambíguo nessas informações, mas é só para deixar aqui visualmente mais bonitinho aqui, que poderia ter uma descrição mais interessante, né? Que é a etapa 3, tá? E a gente vai duplicar esse cara aqui. Então, temos as 4 etapas aqui, tá? E aqui pode ser só confirmar mesmo, confirmar. E confirme as informações, tá? Então, aí ó, percebe que a gente tem as 4 etapas aqui, né? E aí a linha de conexão ela vai para cima, tá? Dependendo do caso de como você quer que fique a etapa, né? Essa linha seria para baixo, mas enfim. Nesse caso aqui, como eu disse, tem várias formas de fazer isso aqui. O core, né? O núcleo de como a gente vai de qual que é a regra básica para fazer as validações e como eu fiz, né, no caso usando o controle pelo page view, é o mesmo, tá? A ideia é a mesma e como você vai representar, no caso inclusive essa com linha até é mais difícil, porque daí a gente tem que fazer a validação em mais um lugar, né? Aplicar a cor condicionalmente a mais um lugar, mas tem stepper que é até mais simples, que eu inclusive botei ali no post do YouTube ali, né, que é o que eu estava testando, que seria até mais simples, porque a gente só precisaria mexer aqui na bolinha mesmo, mas eu decidi trazer esse mais completinho, mas qualquer coisa a gente pode estar avaliando de mostrar outras opções também, tá? Mas basicamente perceba que é isso, é bem simples, né, a parte que visual, né, é só isso, a gente ainda não adicionou nenhuma validação, nem controle de estado das etapas, de conclusão, nem nada. É só basicamente isso mesmo, né? Então só uma coluna ali se alinhando, a gente configurou para que elas se expandam, né, e conectem umas às outras. E aqui a gente tem isso aqui que é bem importante, que ele basicamente é o núcleo de funcionalidade do nosso stepper, tá? Que a gente vai usar os recursos nativos do Flutterflow como page view ali para controlar. A gente fez as actions aqui que a gente vai usar também para controlar desse page view, né? E por que eu estou dizendo tanto sobre o page view? Porque basicamente o page view, né, ele é uma lista, né? Se você for ver bem, ele tem várias etapas, então uma lista de etapas, né, de pages aqui. E por que eu digo isso? Porque para ele fazer o controle de trocar entre pages, ele tem o índice. Se você já viu aqui sobre listas e índices aqui no Flutterflow, a gente tem os índices, então cada índice representa uma etapa. E aí é isso que a troca de page, né, ali pelo controle faz, ele troca o índice. E esse índice é o suficiente para a gente usar para fazer a validação
para saber qual que é o status, qual que é a etapa que o usuário está no momento. E com isso a gente consegue trocar o estado dessa informação aqui, mudar a cor dele, mudar a cor disso aqui. E é simplesmente essa informação única, simples, que a gente vai usar para fazer o controle visual aqui do nosso stepper, né? Para indicar visualmente para o usuário em que etapa ele está, né? Porque a parte aqui de controle de qual visualização ele vai ver, a gente vai fazer bem tranquilo ali com o nativo do Flutterflow. Tendo esse índice atualizado, né, a gente consegue representar visualmente aqui outras áreas da nossa aplicação. Então vai ser bem legal. E o que falta ainda para o nosso stepper ficar pronto, multistep, né? É basicamente aqui, essas actions elas vão ser controladas, vão ter um valor dinâmico, tá? A gente vai controlar condicionalmente, né, a visualização delas, tá? Porque tem etapa que não tem o botão voltar, por exemplo, a primeira etapa não faz sentido voltar, vai voltar para onde? Até dependendo se você veio de outra parte, pode fazer sentido, mas no meu caso aqui a gente não vai ter. E a última etapa eu quero botar o botão confirmar verde, né, que é o que a gente viu lá, tá? Aqui o page view seria só isso mesmo, tá? A gente só vai adicionar depois ali lá no final, eu vou deixar para fazer isso, para botar aquela animação que dá um blur ao trocar entre as páginas. E aqui no multistep, no stepper, né, nos indicadores, basicamente a gente vai trabalhar aqui para deixar todas as outras etapas que não seja a atual e que não seja uma completa, né, elas vão estar um pouco opacas, né, então basicamente a gente vai fazer isso aqui, tá, já até adiantando o conteúdo, a gente vai diminuir a opacidade, tá, é isso aqui, basicamente. Então elas vão ter esse estado, tá, elas vão ter também o estado atual, né, que daí é assim, né, totalmente opaco. E elas vão ter né, o estado completado, né? Que daí a bolinha vai ficar verde, né? A gente vai mudar a cor aqui. Perceba que é bem simples, é só literalmente mudar a cor, né? Só que daí validando condicionalmente isso. E aí depois eu vou explicar a regra para isso. E a gente muda a cor também da linha aqui, né? Mas perceba que nesse caso, a cor da linha, a etapa que está completa é o step 1, mas a linha está lá no step 2. Então, tecnicamente, a gente vai usar a mesma validação do step 1 aqui na linha do step 2 para mudar a cor. Mas é bem tranquilo, depois eu vou apresentar, tá? Né, o que é mais legal também é que esse conteúdo aqui de dentro de um indicator vai ser controlado dinamicamente também. Então, a gente vai fazer também uma validação ali com Conditional Builder para poder alternar né, entre esse texto e um ícone ali de checkmark para indicar que a etapa foi concluída. Então vai ficar bem legal. Já está dando aí uns 40 minutos de vídeo, né? Não vou mais me alongar mais nisso aqui. A gente já terminou aqui a parte visual, prévia, né? Sem estática, né? E daí no próximo vídeo eu vou trazer aqui a parte onde a gente vai dar vida para isso aqui, tá? Mas fiquem comigo aí, acompanhem o vídeo e logo mais eu solto então também. Provavelmente já vou ter soltado o vídeo que está a parte onde a gente vai adicionar aqui os controles, né? Então, eu já vou deixar aí no card e segue pro próximo vídeo aí, que vai ficar bem legal esse multi-step form. Valeu!